O importante aqui, pessoal, nos mercados laterais, é a gente comprar bem, tá? Essa é a coisa mais importante que a gente pode fazer no mercado lateral. Por quê? Imagina que a gente tivesse comprado, sei lá, aqui, ó, nessa região aqui da barra 19, tá? O que que acontece? A gente sofreria isso aqui tudo de risco real e a gente tem que buscar compensação por esse risco, né? Então, assim, no mercado mercado sem tendência, o mercado lateral, acontecem mais reversões. Se acontecem mais reversões, a gente está sujeito a tomar mais stop, porque a gente entra numa direção e mais reversões vão acontecer, então provavelmente o mercado vai virar mais vezes contra a nossa posição do que ele viraria se a gente estivesse operando no mercado direcional, tá? Claro, na direção do movimento, né? Isso quer dizer o quê? Eu tendo a ser forçado a estopar mais vezes no mercado lateral, justamente pelo fato de mais reversões acontecerem. É normal, é natural, né? Então, o que que acontece? Eu tenho que sempre priorizar um bom posicionamento. Por quê? Porque se eu vou acertar menos, ou seja, se eu vou errar mais vezes, eu tenho que trabalhar com uma relação de retorno sobre o meu risco boa, para poder compensar essa taxa de erro mais elevada, certo? E aí, no final das contas, por mais que eu erre mais vezes, as vezes que eu ganho muito mais do que quando eu perco, né? O valor é muito mais substancial do que o valor quando a perda acontece. Então, aí eu tenho uma compensação pela taxa de erro mais elevada, e é por isso que é possível a gente operar mercados que eu considero de baixa probabilidade, como os mercados laterais, por exemplo, né? Então, o que que acontece? Se eu compro mal dentro dessa lateralização, compro aqui, por exemplo, ó, né? E sofro isso aqui tudo de risco real, até na mínima da barra seguinte, pensando numa compensação de 2, 3 vezes o risco que eu corri, essa compensação fica muito longa, né? Eu tenho que buscar aqui, ó, uma vez a minha compensação, 2 vezes o risco, 3 vezes o meu risco corrido, dá mais ou menos aqui na máxima da lateralidade já. É muito improvável eu conseguir sustentar uma posição até lá em cima no mercado lateral, onde mais reversões acontecem, onde reversões são mais frequentes. Eu não estou no mercado direcional, onde eu tenho pernas mais fortes para um lado do que para o outro, porque isso é uma tendência, né? Pernas mais fortes para um lado do que para o outro. Mas no mercado lateral eu tenho pernas parecidas, né? Para os dois lados. Então, assim, é meio que sonhador eu pensar em sustentar uma posição até o outro lado e tudo mais. Nada me garante que o mercado chega lá. Eu não tenho projeção para lá. Pode ser que o mercado pare, ele venha até aqui em cima, pare aqui, volte a cair. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer. E aí o meu risco se eleva, né? Ele passa a ser isso aqui tudo de risco já, ó. E a minha compensação de 3 vezes o meu risco já está lá para cima da máxima da lateralidade. Ou seja, eu já tenho que contar com a sorte do mercado romper para cima da lateralização para eu conseguir compensação por esse meu risco, né? Claro, falando de 3 vezes aqui, né? Mas o que eu quero dizer é, quanto mais baixo você compra, menor tende a ser o seu risco real. Por quê? Porque, cara, imagina o mercado rompendo, imagina essa mesma compra que a gente fez aqui, com isso aqui de risco na 20. Imagina que por acaso o mercado faça isso aqui, ó. Ele rompa aqui e vire uma tendência, tá? Saiu da lateralização, virou uma tendência, já buscou novas mínimas, produziu força vendedora, talvez está num canal complexo aqui, né? Um negócio assim. Mas por algum motivo a gente olha para esse movimento e entende que agora muito provavelmente não temos mais uma lateralização, porque o mercado parou de navegar numa faixa de preço e ele começou a fazer pernas mais fortes para um lado do que para o outro, topos e fundos descendentes, delimitou um ponto de correção, né, delimitou uma linha de tendência. Então a gente começa a encontrar frutos de uma tendência e passa a considerar esse mercado como uma tendência. Logo, se a gente está comprado aqui, nessa região aqui, né, não faz sentido a gente manter a posição comprada, porque o mercado está numa tendência de baixa e eu estou comprado contra a tendência, certo? Então não faz mais sentido eu manter essa minha posição na compra. Só que olha o tamanho desse stop. Olha quanto espaço eu tenho até lá embaixo para eu conseguir entender que esse mercado virou uma tendência. É muito espaço, porque eu estou muito mal comprado na lateralidade, né? Então, numa lateralidade, quando a gente compra muito barato, a gente reduz esse espaço. E quando a gente reduz esse espaço, ao mesmo tempo a gente aumenta o nosso espaço para o outro lado. Se eu estou comprando, eu quero ter pouco espaço para baixo dentro da lateralização e muito espaço para cima. Por quê? Se eu compro, por exemplo, vamos chutar aqui, por exemplo, que eu tenha comprado a mínima da 17. Né? A mínima da 17. Se o mercado porventura romper aqui para baixo, eu consigo saber muito mais rapidamente que esse mercado tomou uma tendência, provavelmente. Tá? Eu não preciso esperar o mercado cair, sei lá,
Quantos pontos tem daqui até aqui? Eu não preciso esperar o mercado cair 550 pontos para eu conseguir entender que ele virou uma tendência. Porque eu só consigo entender que ele virou uma tendência quando ele perder os fundos. Antes dele perder os fundos, eu não tenho como. Perfeito? Então aqui eu consigo saber muito mais rapidamente. Coisa de 200 pontos eu já consigo entender. Opa, o mercado tomou uma tendência aqui. Né? Então é muito mais administrável. O segundo ponto é, o upside é muito maior. Né? O upside é muito maior que eu tenho aqui até as máximas do que o que eu tenho aqui. Não que eu vá levar o mercado até as máximas se eu ficar comprado, né? Mas eu tenho mais espaço, então a minha projeção é melhor. A segunda coisa é, desculpa, a terceira coisa é, interesse comprador tende a acontecer mais forte, mais intenso na região das mínimas do mercado lateral, porque senão o mercado não marcaria mínimas ali, né? Então, quando eu compro baixo na lateralização, eu tenho uma tendência, né, a sofrer um risco real menor. Ou seja, se o mercado não romper para baixo e não virar uma tendência de baixa, a tendência é que esse mercado aqui me dê menos calor, né? Se eu ficar comprado aqui, a tendência é que eu tenha menos calor do que se eu ficar comprado aqui em cima. Porque aqui embaixo eu tenho mais interesse comprador do que aqui em cima. Afinal de contas, é aqui embaixo que o mercado para. É aqui embaixo que ele freia os movimentos vendedores. Então, se eu compro baixo numa lateralização, a tendência é que eu passe menos calor. E se eu passo menos calor, o meu risco real é menor. E se o meu risco real é menor, aonde que está 3 vezes a compensação por esse risco? Está muito mais próxima também, né? Ó, 1, 2, 3. Diferente desse cara aqui, por exemplo, que vai ter que buscar 1, 2, 3. Entendeu? Olha como é diferente você compensar o risco de uma boa compra e de uma compra ruim dentro de um mercado lateral. Então, dentro de um mercado lateral, a nossa intenção é sempre priorizar o bom posicionamento na fase. O mais baixo possível comprar ali dentro da fase de mercado lateral. Porque eu reduzo minha perspectiva de risco real, maximizo minha perspectiva de projeção de lucro e facilito para eu buscar compensação por esse risco real. E se por acaso o mercado romper para baixo, eu consigo saber muito mais rapidamente que esse rompimento aconteceu. Então, em mercados laterais, a minha prioridade é sempre me posicionar nos extremos. Quando o mercado vai romper, eu não sei. Mas eu sei que me posicionando nos extremos, eu tendo a ter uma compensação pelo risco corrido de uma maneira muito mais facilitada do que se eu ficar me posicionando mal dentro das lateralizações. É o que eu sempre falo para vocês. A análise não é para a gente adivinhar para onde o mercado vai. A gente não tem como prever futuro. A gente não sabe para onde o mercado vai. Já mostrei isso pelo estudo estatístico, que movimentos fortes não trazem mais continuidade. A análise é uma ferramenta para a gente conseguir identificar risco. Para a gente conseguir identificar quando vale a pena a gente tomar um risco ou não. Quando que a gente tende a ter compensação pelo risco corrido ou quando não tende. Né? E em um mercado lateral, a gente tende a ter compensação de uma maneira muito mais facilitada quando a gente está bem posicionado na lateralização, ao invés de mal posicionado, ao invés de comprado no meio, muito alto e tudo mais. Quanto mais no extremo a gente comprar, né, inferior, comprar, melhor, ou vender no extremo superior. Né? Claro que para isso a gente pode utilizar também da leitura das pernas, né, para a gente entender a força dos movimentos desenvolvidos e tudo mais. E aí a gente consegue também evitar algumas enrascadas. Mas a prioridade sempre no mercado lateral é o bom posicionamento na fase. Entenderam? Justamente porque aí eu trago uma perspectiva de compensar o risco corrido, trago uma perspectiva de que o risco corrido seja muito menor e muito mais fácil de ser compensado. Entenderam? Essa é sempre minha pegada no mercado lateral. Por exemplo, agora onde o mercado está ali. Se eu comprar ali, eu vou ter que contar com a sorte de eu acertar para onde o mercado vai no próximo candle. Entende? Ah, mas aqui ele testou abaixo e não sei o que, e aí ele deixou sombras. Mas, cara, a gente não está no mercado de tendência. A gente está justamente no mercado lateral, que é o mercado que sofre mais reversões. Olha para trás. Olha para trás aí. Quantas vezes o mercado reverteu pernas aí dentro dessa faixa de preço? Várias vezes. Né? Ele só está expandindo essa faixa de preço aí, mas a gente não tem tendência, a gente não tem o mercado buscando preços cada vez mais caros ou preços cada vez mais baratos numa tendência de baixa ou numa tendência de alta. A gente tem o mercado expandindo a lateralização só, né? Mas ele não toma tendência. Então, assim, se eu tivesse no mercado de tendência, aí tende a alguma coisa, né? Aí é diferente. Mas aqui eu estou no mercado lateral. Se eu buscar uma posição aqui no meio, cara, aí eu tô meio que contando com a sorte. É um trade aleatório, entendeu? E aí, com trade aleatório, eu não sei fazer dinheiro. Eu sei produzir resultado com trade que não é aleatório. Eu sei fazer resultado com trade que não é aleatório. Absolutamente nenhuma dessas operações que tem aqui nesse gráfico de ano
esse resultado foi produzido pensando justamente com essa linha de raciocínio que eu acabei de descrever para vocês. As operações que eu busco são operações, os calls que eu dou para vocês principalmente, são operações onde eu sei que muito provavelmente a gente vai sofrer um risco pequeno e a gente, dentro das projeções que o mercado nos dá, do tamanho dos movimentos que o mercado nos mostra, sem ficar tentando adivinhar coisas, sem ficar tentando prever nada, sem ficar tentando estimar movimento louco, olhando para o que o mercado nos mostra, entender que dentro daqueles movimentos a gente tende a ter espaço para buscar compensação pelo risco que a gente pode sofrer nas operações. É isso que eu sempre tento fazer, entendeu? Claro que existem movimentos e movimentos. Mercados laterais são diferentes de mercados de tendência. As próprias tendências são diferentes entre si. As lateralizações são diferentes entre si. Hoje a gente está numa lateralização expandida. Eventualmente a gente vai estar numa lateralidade ampla, eventualmente numa lateralidade estreita. São características diferentes ali dentro. Mas a perspectiva é sempre buscar posicionamentos onde eu tenha compensação pelo risco corrido nas operações. É isso que a gente sempre tem que fazer. Não adianta a gente ficar tentando adivinhar para onde o mercado vai. Ah, vou comprar agora porque acho que o mercado vai subir. Achar não resolve nada, né? Achar, eu acho uma coisa, você acha outra, outra pessoa acha outra coisa, né? A questão é, temos compensação? Temos projeção de compensar o risco corrido ou não? Para isso que a gente usa análise, é para isso que eu uso o meu método. Meu método é para isso, né? Os alunos do RPA sabem. Na primeira aula de todas, lá do módulo de fundamentos, né, o primeiro módulo que a gente chega em Price Action, né? Tem o módulo de introdução ao mercado, aí tem o módulo de fundamentos de mercado, onde a gente entra em Price Action. Qual que é a primeira coisa que eu falo na primeira aula para vocês lá dentro da trilha do RPA? A primeira coisa que eu falo lá é o quê? Primeira aula, análise não é previsão, análise é monitoramento. Não adianta a gente querer prever para onde o mercado vai. Falo lá na primeira aula, cara, vocês nunca vão me ouvir falar aqui em aula nenhuma que o mercado vai fazer isso, que o mercado vai fazer aquilo. E não ouviram até o final de todas as 122 aulas. Tudo que eu ensinei para vocês é monitorar o que está acontecendo e buscar posicionamentos adequados ao que está acontecendo no momento, dado o que o mercado nos apresenta. Realidade, pé no chão, sem frescura, sem ficar aqui pagando de guru, de previsão de futuro, de bola de cristal. Realidade, pé no chão. Lidar com as coisas da maneira como elas são. Né? Sem ficar aqui, mas o mercado pode fazer tal coisa, então eu vou fazer tal coisa porque o mercado vai fazer aquilo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Tá certo?